Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje eu quero compartilhar com você Filipenses capítulo 3, versículo por versículo, e a minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus no seu coração. Fique comigo até o final, eu creio que Deus irá falar com você através dessa meditação do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, o verso 1, vai dizer o seguinte: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto e para vós é uma segurança a mais. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, o verso 1, Paulo ele vai dizer que ele não se cansa, ele não está cansado de repetir os ensinamentos essenciais da fé para os filipenses. E ele está dizendo, olha, esses ensinamentos que eu estou repetindo para vocês, isso aí vai só reforçar a segurança e o crescimento espiritual de vocês. O verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui no versículo 2, Paulo vai advertir os irmãos filipenses ali, os irmãos em Filipos, a estarem atentos. Atentos o quê? A falsos mestres. E ele fala aqui, ele refere esses falsos mestres como cães, como uns maus obreiros, né? E ele fala da falsas circuncisões. Quando ele fala, cuidado com esses cães, não é cachorro não. Tá? Ele está dizendo que eram os falsos mestres que distorciam a mensagem do evangelho, querendo que os irmãos em Filipos e em outras regiões praticassem a lei, para que por meio da lei eles completassem a salvação. E Paulo vai mostrar também os maus obreiros, pessoas que estavam ali com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, muitas vezes para poder ter ganho pessoal. Então Paulo está dizendo, ó, cuidado com a influência deles, fiquem atentos, cuidado com esses ensinamentos errados aí, porque sempre vai ter, meu irmão. A gente tem que tomar cuidado, sempre vai ter, no meio cristão, sempre vai ter aquele, um ou outro ali que vai querer trazer ensinamento errado, e a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa regra de fé, a base de fé é a palavra de Deus. Amém? Verso 3, Paulo vai dizer o seguinte: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito Santo, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Aqui no versículo 3, Paulo está dizendo que nós não devemos depositar a nossa confiança nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias realizações, mas na graça de Deus. Então Paulo vai dizer aqui que a verdadeira circuncisão ela é espiritual, não é física. Então ele vai dizer que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que servem a Deus no Espírito. São pessoas que se gloriam em Cristo e não nas suas realizações. Ah, porque eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu aquilo outro. Que você tem que fazer essas coisas? Tem. Mas muitas vezes tem gente que fala, é porque a religiosidade, né? Paulo vai mostrar que tinha muita gente naquela época, é porque eu cumpro a lei, eu faço isso e aquilo outro. Isso aqui vai me garantir a salvação. Não é. Nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Ainda que nós devemos ser pessoas boas, praticar o que Cristo ensina, mas a salvação, depositar nossa confiança de salvação, não é nas nossas obras, não é porque eu sou uma pessoa boa ou aquilo outro, não. É por causa de Cristo que eu sou salvo. Verso 4, Paulo vai dizer o seguinte no verso 4. Embora eu também tivesse razão para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para se confiar na carne, eu ainda mais. Paulo aqui no verso 4, ele vai dizer, olha, se as pessoas têm de que confiar na carne, nas confianças humanas, ele vai dizer, eu tenho mais ainda. Por quê? Porque Paulo era judeu, ele era zeloso, sabe? Pensa numa pessoa zelosa, uma religião mesmo, assim, tinha uma religião convicta, um cara que realmente levava o negócio a sério. Ele disse, se tivesse alguém para poder se gloriar nisso aí, era eu, porque eu era mais dedicado do meio deles. E Paulo está mostrando que ele não se gloriava nisso aí. O verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Então Paulo está mostrando aqui, no verso 5, ele está mostrando aqui as suas credenciais judaicas. Falando, com 8 dias de vida foi circuncidado, israelita da tribo de Benjamim, o zelo dele pela lei, era fariseu. Então ele vai dizer, olha, se tem alguém que pudesse confiar nas suas realizações humanas, eu poderia fazer ainda mais, porque eu sou da linhagem,
E eu era dedicado, a minha família, eu segui isso aí rigorosamente. Puxa, Paulo está dizendo, e nem isso aí eu não me glorio. Agora vamos ver o que ele diz, o verso 6. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui no versículo 6, Paulo ele vai continuar mostrando como era a sua vida antes de conhecer Cristo, antes de ser um cristão. Então ele vai dizendo que o zelo que ele tinha pela lei era tão grande que ele perseguia a igreja. Realmente, ele perseguia, matava as pessoas. Ele era tão rigoroso nessa justiça da lei que ele perseguia, matava, prendia. Antes da conversão, antes de se converter, Paulo era um perseguidor da igreja. Então ele vai dizer, olha, eu era alguém irrepreensível aos olhos da lei judaica. Eu seguia mesmo com todo rigor. Vamos ver agora o verso 7. O verso 7, Paulo vai dizer o seguinte: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Aqui no versículo 7, Paulo vai fazer uma avaliação radical. Ele diz, olha, as coisas antigas que eu fazia na realização de coisas religiosas, eu considero tudo isso aí como perca. Comparado ao quê? Ao conhecimento que ele tinha de Cristo. Comparado à vida que eu tenho de Cristo agora, tudo isso aí, ó, não é nada de vantagem, é tudo perda. Isso aí não tem valor comparado a conhecer a Jesus Cristo. O valor maior é conhecer de religião, que eu era religioso, que isso, aquilo, outro. Não, isso aí eu considerei como perca, algo sem valor. O verso 8. O verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: mas do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Aquele cocô de gado, a fim de ganhar Cristo. Aqui no versículo 8, Paulo vai reforçar sua avaliação que ele tinha feito anteriormente, considerando tudo, ser judeu, ser circuncidado, ser da linhagem, ser um fariseu. Ele vai dizer, ó, eu considero isso tudo como estrume, como merda. Isso para mim é um cocô de animal. É o que ele está dizendo. Eu abri mão de tudo isso aí para ganhar o quê? Para ganhar Cristo, para ter uma vida com Cristo, para ter comunhão com Cristo. Paulo está dizendo que o conhecimento de Cristo é mais valioso do que qualquer conhecimento. Você pode ser intelectual, você pode ser inteligente, você pode ser PhD, você pode ser o que for. Isso aí não compara, isso aí não é nada comparado com o conhecimento de Cristo. Paulo diz que tudo isso aí é lixo comparado ao conhecimento de Cristo, ao relacionamento que ele tinha com Cristo, que é a coisa mais importante. Eu não estou desconsiderando aqui o conhecimento que você tem, de repente você é um médico, você é um advogado, ou você é um psicólogo, não, mas eu estou dizendo isso em relação à salvação. Ser médico não vai salvar a sua alma, ser professor, ser PhD, isso aí não vai salvar a sua alma, isso aí não vai garantir libertação. O que garante a libertação é a vida com Cristo, é disso que Paulo está falando. O verso 9. E ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas assim que é outorgada por Deus mediante a fé. Aqui no versículo 9, Paulo vai explicar que a justiça, ela não vem da sua própria obediência à lei. Paulo vai dizer que a justiça ela vem por meio da fé em Cristo. Então, ele confia na justiça que vem de Deus. Que justiça é essa? Que vem mediante a fé. Ele diz, eu não estou mais confiando na minha própria justiça, na minha obediência à lei. Eu estou confiando na justiça que vem de Deus. Então, Paulo vai mostrar a importância de ter um encontro com Cristo, para que a gente não venha confiar nos nossos próprios méritos, na nossa própria justiça, mas que nós venhamos confiar na justiça que vem de Deus através da fé em Cristo. O verso 10, Paulo vai dizer assim, o verso 10, Paulo diz, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele e na sua morte. Aqui no versículo 10, Paulo vai compartilhar o seu desejo de conhecer a Cristo mais ainda. Eu quero conhecer ele mais intimamente. Eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Eu quero compartilhar, eu quero participar das aflições dele. Então Paulo está dizendo que ele está procurando ter uma união com Cristo, uma experiência profunda com Cristo e passar pelas mesmas experiências de ser rejeitado, que é o que Cristo disse. Antes de rejeitar vocês, eles rejeitaram a mim. Tá, é igual o pessoal fala assim, moço, o pessoal não teve dó de Jesus, vai ter dó da gente. É a verdade, meu irmão. As pessoas falaram mal de Jesus, não vai falar mal de você? Então para com isso. Então Paulo está dizendo, eu quero passar pelas mesmas experiências que ele passou, de rejeição, de aflição, entendeu? Mas eu quero ter uma vida com ele, eu quero ser íntimo com ele. É isso que Paulo está dizendo. Então, fica preocupado não. Você
queira estar com Cristo, ainda que você passe pelas mesmas coisas que ele passou, mas continue firme com o Senhor. Verso 11 ele vai dizer, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Aqui no verso 11, Paulo vai dizer que a sua esperança é de participar da ressurreição dos mortos. A Bíblia nos mostra que Cristo sofreu tudo o que sofreu, pagou o preço por nós, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Nós não servimos um Deus morto, ele está vivo. E Paulo diz, a minha esperança é essa, que eu vá ressuscitar com Cristo. O meu desejo é de morar com ele na eternidade. Então, esse poder Cristo tem de ressuscitar os mortos. E é isso que ele promete, que na sua volta, que aqueles que morreram nele serão ressuscitados e morarão com ele eternamente. Verso 12, Paulo vai dizer assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui no versículo 12, Paulo reconhece que ainda não alcançou essa plenitude de perfeição espiritual. Ele está dizendo, eu não sou perfeito não alcancei essa plenitude de perfeição não, mas eu estou continuando todo dia, sabe, firme no Senhor, me aperfeiçoando ali na direção de Deus. Olha, eu estou continuando firme naquele que me chamou, no chamado. Então Paulo está reconhecendo que não alcançou a perfeição espiritual, mas que ele continua avançando em direção ao alvo dele, que foi chamado. Qual o alvo de Paulo? É Cristo, o nosso chamado é Cristo Jesus. É por meio dele que nós temos a salvação. O verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Aqui no versículo 13, Paulo vai enfatizar a sua determinação de quê? De esquecer do passado e focar no futuro. Ele está dizendo, enquanto a minha ainda não alcancei o que eu quero alcançar, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou esquecer do passado e eu vou avançar para frente. Ele está dizendo, meu alvo é Cristo, estou avançando para frente, a minha direção é o chamado que Deus me deu. Então ele vai dizer, eu não vou permitir que os fracassos do meu passado, o sucesso, as conquistas, não vou impedir que nada disso me impeça de continuar seguindo Jesus. Serve que tem gente que fica paralisado nas vitórias do passado, porque no passado eu era muito rico, ficou preso nisso aí. Entendeu? Tem gente que fica preso nas derrotas, porque no passado isso, aquilo, outro. Tem gente que está preso nessas coisas. E Paulo está dizendo, eu não vou deixar nada disso me prender. Vamos agora para o verso 14. O verso 14, Paulo vai dizer assim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui no versículo 14, Paulo vai continuar mostrando aqui, destacando a sua busca contínua pelo prêmio. Que prêmio é esse? O prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Ele está dizendo, o prêmio da salvação. É um prêmio, meu irmão. A salvação é um prêmio que Deus nos dá. Eu vou continuar firme, vou continuar olhando para o alvo. Meu alvo é Cristo, vou continuar nesse chamado, porque eu tenho certeza que naquele grande dia eu irei de ter esse prêmio que é viver com Ele eternamente. O verso 15, Paulo vai dizer o seguinte, por isso, todos nós que alcancemos a maturidade espiritual devemos pensar da mesma maneira. Porém, e se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai encorajar os irmãos ali em Filipos, os crentes, né, a terem uma mentalidade aberta, uma mentalidade clara, a buscar a maturidade espiritual, a procurar a direção de Deus em suas vidas. Para quê? Para que eles tenham confiança em Deus, para que eles saibam que em Deus eles terão recompensa. Vamos ler agora o verso 16. O verso 16 vai dizer o seguinte, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Aqui no versículo 16, Paulo vai incentivar os irmãos, os crentes ali, a permanecerem firmes na verdade, a se unirem nos esforços, os esforços ali que eu falo como cristão, né, de viverem de acordo com os princípios do Evangelho, promovendo o quê? A unidade, a harmonia na igreja. Vamos para o verso 17. Verso 17 ele vai dizer o seguinte, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Aqui no versículo 17, Paulo vai exortar os irmãos a seguirem o seu exemplo. Exemplo de quê? De cristão. Então ele vai dizer, olha por exemplo meu, dos apóstolos. Então olha para esses irmãos e tem esses irmãos como imitação da fé.
Então que vocês possam olhar para eles. Por quê? Porque eles estão imitando a Cristo e nós estamos também sendo exemplos de imitação a Cristo, e que esses exemplos possam se replicar em vocês, que vocês sigam os nossos exemplos e façam com que outras pessoas sigam esses exemplos, que é o exemplo de ser como Cristo. Vamos lá, verso 18. Verso 18, Paulo vai dizer o seguinte: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Aqui no versículo 18, Paulo vai advertir os irmãos sobre os falsos mestres, falsos adversários do evangelho. E ele vai mostrar uma tristeza. Ele diz: eu estou triste, como já estou chorando. Por quê? Porque eles rejeitam a cruz de Cristo. Pessoas que estão no nosso meio, que rejeitam a cruz de Cristo e distorcem o evangelho. Verso 19. E Paulo estava trazendo a orientação, né? Fique atento para isso. O fim dessas pessoas é a perdição. O verso 19. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno. Isso aqui é forte demais. No verso 19, Paulo vai mostrar aqui a mentalidade dos inimigos do evangelho. Eles estão focados em quê? Apenas prazeres mundanos, em seus bem-estar, indulgências carnais. Então Paulo vai dizer que o fim deles, cuidado, o fim deles é perdição, é condenação. Por quê? Porque eles só estão buscando coisas dessa terra. Tem pessoas que só estão focadas nessa terra. E os cristãos verdadeiros, eles sabem que o que Deus tem para nós é celestial, é na eternidade, não é só aqui nessa terra. Então Paulo está dizendo: olha, essas pessoas aí que são inimigos da cruz, eles só focam aqui, a preocupação deles é só terrena. Eles não têm preocupação celestial. Eles só procuram fazer as vontades das carnes deles aqui. Paulo diz: o Deus deles é o estômago, é a barriga. A barriga cheia, está tudo bom. Vamos lá. Verso 20, Paulo vai dizer o seguinte: No entanto, a nossa cidadania é dos céus, e de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 20, Paulo vai lembrar os irmãos, e serve para nós, que a nossa cidadania é celestial. Nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo de passagem. E ele vai apontar aqui a esperança que nós temos, que é a volta de Cristo, nosso Salvador, que irá nos transformar dessa vida, nesse corpo terreno, em corpos glorificados. Então, onde nós vamos viver a eternidade com Cristo. O verso 21, Paulo vai dizer o seguinte para a gente finalizar: que transformará os nossos corpos humilhados, transformando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aqui, finalizando no verso 21, Paulo, ele vai mostrar o poder de Cristo. Ele vai mostrar qual é o poder de Cristo quando ele voltar. Paulo vai mostrar que no futuro, quando Cristo voltar, e nós estamos, creio, tão próximo dessa data, Paulo vai mostrar que Cristo vai transformar o nosso corpo carnal, o nosso corpo mortal, em um corpo transformado, assim como o corpo que ele recebeu, um corpo de glória, um corpo eterno, que não irá mais cometer pecado, um corpo que não irá mais ter dor, que não irá mais sofrer. E Paulo está mostrando que isso vai acontecer na volta de Cristo, que é isso que nós esperamos. Nós não só temos a expectativa de melhoras aqui nessa terra, nós não esperamos somente aqui nas coisas terrenas, mas nós sabemos que nossa maior esperança está na volta de Cristo e na transformação que Ele vai fazer nos nossos corpos, em podermos viver com Ele por toda a eternidade, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Amém? Eu espero que você possa ter aprendido e que as suas dúvidas possam ser esclarecidas. É uma explicação rápida de cada versículo, porque senão fica muito extenso a gravação. E que Deus possa lhe abençoar e que você possa continuar meditando na palavra de Deus. Até o próximo capítulo, se assim Deus nos permitir. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem, para que outras pessoas também possam ter um entendimento, possa o Senhor Jesus trazer a clareza dessa palavra através desse vídeo para eles, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sucesso, 1 milhão de bênção, profetizo paz e prosperidade em nome de Jesus.